Olá, meus irmãos, boa noite. Obrigada por estarmos juntos. Que bom, né? Vamos poder estudar mais um pouco. Estamos necessitando muito de estudo, todos nós. O estudo nos enobrece, nos faz mais felizes. Portanto, eu fico feliz o dia que nós estamos juntos, porque vamos estudar juntos. É bom quando tem mais uma pessoa estudando com você. É muito bom. Que ótimo. Hoje eu peguei aqui para nós estudarmos, escolhi uma lição, que aliás eu vou aproveitar uma outra lição semelhante e vamos começar pela lição de livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, e em psicografia de Chico Xavier da coleção Fonte Viva. Provas de fogo. Provas de fogo. E o fogo provocará qual seja a obra de cada um. Paulo, 1 Coríntios 3,13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada um no seu grau evolutivo, né? Todos usando e construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar. Cada um tem seus dons, não é isso? Vamos nos recordando das outras lições. E prossegue Emmanuel. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. Nós conhecemos o espírito lutador, o espírito bravo, aquele espírito bravo no sentido de lutar por uma coisa melhor, por crescer, por evoluir, o espírito que não esmorece. Esse é o espírito bravo, aquele que não esmorece, aquele que persiste, que insiste no bem. Então, o aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. Cada discípulo deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Não suporta. As provas de fogo trazem à tona aquilo que nós realmente somos. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. Desabam porque eles são falsos, não são verdadeiros. Não é? Esse mundo exterior, esse mundo vazio, é um mundo
das cores, dos brilhos, das luzes, das mentiras. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Mas o mundo material, esse que nós chamamos que é a Terra, né, onde nós estamos encarnados, permanece, como diz Emmanuel, cheio de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo, porque elas vão colocar a nu a quem realmente todos nós somos. Que situação nós podemos mostrar cada um de nós sem as nossas capas que nos escondem, não é isso? Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. Nós não estamos preparados, nós encarnamos com muitos compromissos, mas viemos em busca da nossa preparação, em busca do nosso progresso. E, para tanto, teremos tantas encarnações quantas forem necessárias para progredir no sentido de evoluir, progredir para evoluir, ser melhor amanhã do que hoje. Cada dia, cada minuto, cada segundo, vamos evoluindo. Evoluir é a nossa meta. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde, diz Emmanuel, o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna. Essas conquistas todas que nós fazemos, vencendo o egoísmo, vencendo o orgulho, para formar o nosso caráter e a regimentar nossa vida através do amor, da fé e da paciência, da esperança, representam conquistas para a vida eterna, diz Emmanuel, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Todos nós temos as nossas qualidades espirituais e sabemos que, através dessas qualidades espirituais, nós contamos com o auxílio do invisível, dos irmãos da espiritualidade. São os auxílios do invisível. E nós temos esses irmãos que nos mostram, aqui no outro livro de Emmanuel, também da coleção Fonte Viva, que ele fala nos auxílios do invisível. Nós vamos colocar também nessa lição, porque é muito importante, porque todo esse progresso, quando nós despertamos desse mundo que nos esconde as realidades, nós estamos como numa bolha, escondidos ali dentro dessa bolha, e quando ela estoura, vem a realidade. Mas essa realidade, nós não estamos sozinhos. Nós temos a ajuda sempre dos amigos espirituais. E é por isso que eu quero trazer para vocês o que diz Emmanuel a respeito disso, que os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual, principalmente nessas dificuldades. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. As denominações apresentam interesse secundário. Pode ser proteção dos guias ou manifestação do Espírito Santo nos círculos protestantes. A verdade é que o nome não importa. As denominações não importam. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. E nós, quando descobrimos para as nossas realidades quais sejam, elas sempre estarão nós sempre estaremos contando com os auxílios do invisível. No entanto, diz Emmanuel, a contribuição recebida por Pedro no cárcere, como conta a lição aqui,
representa lição para todos. Pedro foi cuidado, guardado por soldados que fizeram com que ele saísse da prisão sem que ninguém visse. E depois, quando ele já estava na rua, esse anjo, entre aspas, o anjo, né, que conseguiu tirá-lo de lá de dentro às escondidas, se separou dele, se afastou dele, dizendo: agora é seu livre-arbítrio, agora você segue. Então, na hora da dificuldade, nós sempre temos esse auxílio. Então, o que temos em Atos? Vamos ler a passagem em Atos todas para que fique claro o que nós estamos falando. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Atos 12, 10. Mostra a lição que nós estamos estudando, agora, por último, falando de Pedro, que ele conseguiu fazer essa vencida sobre a dificuldade, venceu essa luta com a ajuda do auxílio do invisível. Nós também temos esse auxílio. Portanto, como Pedro, sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum, diz Emanuel, vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira que não desvalorizar-lhe as iniciativas, ou seja, que ele possa exercitar abertamente, livremente, o livre-arbítrio. Ou seja, ele está agora como condutor do seu próprio destino. Ele agora estará seguindo sem a ajuda ou a colaboração do invisível para que ele possa exercitar a sua própria necessidade, sentindo a sua própria necessidade, exercitar a sua livre iniciativa. E aí diz Emanuel, essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis. Nós temos esse auxílio em cada momento da nossa vida. Nós muitas vezes não percebemos. Muitas vezes nós dizemos assim, eu tive uma ideia, eu me salvei porque naquela hora eu me lembrei de me abaixar para pegar alguma coisa e aí algo caiu e não bateu em mim. Eu me lembrei, a gente fala muito assim. E, no entanto, não somos nós exatamente. Nós sempre temos o auxílio do invisível. Nessas situações, em todas as situações da nossa vida, nós nunca estamos sozinhos. Jesus nos disse, não vos deixarei sós. Jesus nos alertou. E depois que partiu, disse, enviarei o Consolador, que estará eternamente convosco, até a consumação dos séculos, ou seja, até nós acabarmos de vencer todas as nossas dificuldades, todas as nossas provas. Não era até acabar o mundo, não. É até nós vencermos todas as nossas dificuldades, as nossas lutas. E durante essas lutas, os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiães estarão conosco. Entendeu? São nossos amigos, estão sempre ao nosso lado e não nos deixam em momento algum. Portanto, temos que ter fé, certeza de que nunca estamos sozinhos, de que as dificuldades existem, as lutas são próprias da vida, que o mundo parece para nós muitas vezes que nos dá aquela empáfia, aquela sabedoria, aquela afirmação, mas quando as coisas desabam, como Emanuel já falou antes, nós percebemos que há muita miséria, muita dor, há muito sofrimento por baixo
toda aquela plataforma que o mundo nos oferecia. E é aí então que nós vemos que os amigos espirituais estavam nos esperando, não nos deixaram em momento algum, estão sempre conosco. Por isso, Emmanuel diz, sempre usando o vigiai e orai, porque os amigos estão conosco, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Diz Emmanuel, os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, estão sempre conosco, em qualquer situação. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de colaboração, de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho. O objetivo é que a gente aprenda a caminhar sozinho, porque há uma pergunta no Livro dos Espíritos: qual é o momento de maior felicidade para um anjo guardião? O momento que seu tutelado não precisa mais dele, que ele já sabe fazer tudo sozinho. Esse é o momento de maior alegria de um anjo guardião, de um espírito protetor. Então, Emmanuel nos diz isso. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, ajuda dos amigos espirituais, né? Aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender. Estamos no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Imagina se lhe é permitido reclamar dos instrutores. Como é que nós vamos reclamar dos nossos professores que estão nos ensinando na escola, se nós não aprendemos de quem é a culpa? Bom, em princípio é nossa. Pode ser até que o professor seja muito ruim, que não saiba explicar direito. Mas o aluno tem que se esforçar para aprender. Se ele não entender o que o professor explicou, pergunta de novo. Vai nos livros, vai a algum lugar se beber da fonte daquela lição para que ele possa aprender. O aprendizado está às nossas mãos, sempre está. E o professor está ali, e os anjos guardiães, os nossos instrutores, estão sempre nos mostrando com toda clareza tudo o que há de melhor para nós, nos ensinando quais os caminhos, nos mostrando toda a sabedoria que Jesus lhes passou para que nos fossem passadas. Portanto, vamos seguir as nossas intuições, as nossas inspirações, porque são nossos instrutores que nos passam. E eles são nossos amigos que Jesus deixou para cuidar de nós 24 horas por dia. Portanto, não nos esqueçamos nunca. Os amigos espirituais estão conosco desde a hora que acordamos até a hora que dormimos, e durante a hora do sono tomam conta ao desdobrar do corpo físico. Eles continuam tomando conta do nosso espírito desdobrado, de sorte que nós nunca estamos sozinhos, podemos ter a certeza disso. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado por mais esse momento de estudo com vocês, que nós possamos retornar na próxima semana, mais uma vez, com mais um outro estudo de Emmanuel, sempre nos deixando muita luz. Em nome de Jesus, graças a Deus. E até a próxima semana, se Deus quiser.